Muito bem, agora eu vou dar continuidade aqui na sequência da história. Já que eu estou brincando com vocês de quem é, né? Quem sou eu, vamos lá. Quem são esses aí? Vocês conhecem alguém desses? O Ellen White, esse. Thiago White, esse. Passou. Bates, alguém falou Bates, ok? Esse? Não? É. Miller? Aí complicou, né? Esse até com a foto é difícil. Opa. Depois pega a minha Bíblia ali, por favor. Na sacola. Põe essa sacola aqui, por favor. É só trazer a sacola aqui, por favor. Obrigado. Será que eu encostei aí? Não. Aí, pegou. 25, acho. Agora dá para tomar uma aguinha, né? Ir no banheiro, conversar um pouquinho. Daqui, ó. Tem canal aqui, né? Vou dar para trocar aqui o source aqui, ó. Pera aí. Aí, agora é só pôr o PowerPoint lá. Tem dois HDMI? Não, só tem um, ó. PC, cabo e HDMI 2. Aí, beleza. Muito bem. É isso aí, pessoal. Vocês já estão habituados aí com os pioneiros adventistas, então eu vou dar continuidade aqui na história e até chegarmos nos dias de hoje, né? Então foi importante a gente ter ouvido ali, mesmo que de forma rápida, e é bastante informação também, né? Desde Adão até o último ser humano aqui, chegando aqui, passando aí pelos pioneiros, né? Século 19, muita história importante que faz com que nós, ao virmos para a igreja um dia, né, para que igreja nós estamos frequentando, né, quem foram os pioneiros, eu acho importante estudarmos um pouco a história para que todos nós, né, possamos saber de forma firmes assim no que a gente crê, né? Então essas pessoas e tantas outras foram muito importantes ao longo da história para que pudéssemos estar aqui hoje num prédio chamado Igreja Adventista, constituída em 1863, como diz o Altivir. Ok? Bom, cheio de datas ali que são profecias e tudo mais, talvez vocês já estejam habituadas com isso. Eu trouxe uma frase de Hebreus que eu acho muito importante, que casa muito com esse texto, com o estudo aqui, né? Lembrem-se dos primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, imitem a fé que eles tinham. É óbvio que naquela época Paulo estava escrevendo para o contexto, mas isso a gente pode também olhar para essa imagem dos nossos pioneiros, ver o que eles fizeram no começo da caminhada até que pudéssemos chegar aqui até hoje, né? Bom, vocês conhecem essa igreja aí? Conhece, né? Conhece. Quando que foi fundada? O Altivir já disse, né? 1863, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil para vocês. Então vocês têm que prestar bastante atenção. Quem que é o dono dessa igreja? É o pastor João? Não? Quem é o dono da igreja adventista? Deus, exatamente. Como que a gente sabe, Laura, Gabriela, que é Deus que é o dono dessa igreja? Como que a gente sabe? Exatamente. Também, boa resposta, Rafael. Que aqui, o prédio, né, é a casa de Deus. Mas a igreja não pode ser eu lá fora também? Né? Afinal, esse é o objetivo também nosso aqui, de podermos sair daqui e sermos discipuladores, né? Uma vez discipulados e aprendemos da verdade e chegamos até aqui, a nossa missão do ID lá de Mateus 28 continua, né? O Senhor pede para que possamos fazer isso. Então, verdadeiramente a igreja é de Deus, não existe dono. A igreja adventista, ela não é fundada por uma pessoa,
como o Altivir bem colocou, né? Grupos interdenominacionais, metodistas, batistas do sétimo dia, presbiterianos, uma série de denominações, e foram saindo daqui, saindo dali, opa, aqui eu não entendo o que está correto, à luz da Bíblia, e eles foram se juntando, e a gente vai ver um pouquinho dessa história. Então, a igreja não tem um dono, né, como muitas denominações por aí a gente encontra. Então, existem situações bem interessantes, até o pastor pode falar mais para frente para vocês. Tudo que acontece aqui é por votação, né? Hoje de manhã nós não tivemos ali membros a receberem, a enviar, então é uma democracia, né? Então a igreja dá poder de voz para cada um de nós que somos a igreja. Ok? Testemunhos seletos, versão 3, página 316. Ellen White diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, falando para aquele tempo também, posso dizer, louvado seja Deus, ao ver que Deus tem realizado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Então, o líder da igreja, como as meninas falaram, é Cristo, é Ele que é o dono desta igreja. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira com que o Senhor tem nos guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, Ellen White, ela foi muito participativa, nós cremos que ela é uma profeta verdadeira, mas ela também descansou, né? Isso ela escreveu em 1915, foi no ano da morte dela. Então essa frase eu gosto muito, né? Nada devemos temer o futuro, a menos que a gente esqueça o que Deus fez para nós no passado, né? Cuidou de nós até hoje. Muito bem, é óbvio que não dá para falar em 25 minutos os 27 principais, vamos dizer assim, pioneiros adventistas, né? Então esse material, inclusive, vou disponibilizar para vocês, vou imprimir, vou entregar aqui para vocês no próximo encontro. Mas aqui eu quero destacar algumas coisas, né? Primeiro presidente da igreja, John Byton, né? Guilherme Miller, como o Altivir já passou, esse foi o primeiro, ele não se tornou adventista. Miller morreu, 1849, a igreja foi constituída em 1863, então ele foi um dos precursores, mas ele não se tornou oficialmente adventista do sétimo dia, né? E assim, tantos uns contra outros também que não foram, e assim por diante, e o movimento foi crescendo, e é como Deus faz hoje conosco. Né? Cada um de nós aqui tem um dom diferente, né? Igual Paulo fala lá, né? Um é uma mão, a outra é o perna, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, e se não fosse assim, não funcionaria. Então louvamos a Deus porque todas essas pessoas passaram ao longo da trajetória e contribuíram de certa forma, e agora a gente vai ver cada um deles um pouquinho, bem rapidinho, para a gente poder avançando. Então Miller, o Altivir já falou, ele morreu em 1849, foi o grande precursor do movimento adventista, e ele preveu que Jesus voltaria, né, entre ali 843 e 844, depois da profecia das 2.300 lá, tardes e manhãs, de Daniel 8,14. Foi muito criticado, obviamente. Você imagina uma pessoa inspirada por Deus lutando contra todas as outras, ou querendo, né, mostrar Jesus está às portas, e ninguém queria ouvir. Imagine, motivo de chacota, motivo de desprezo, e é isso que Jesus falou que iríamos passar, né? Eu e você talvez não passamos assim uma perseguição mais profunda, mas um dia vai chegar, né? Pessoal, lá no teu trabalho, você guarda o sábado, você é um bobo, é o dia que mais o comércio dá dinheiro, né? Então a gente vê muito, eu participei, sofri na pele isso. Então é isso, então Miller também passou por duras, severas situações, mas ele também contou com outros parceiros. Por exemplo, Samuel Snow foi a pessoa que refez os cálculos da profecia e disse, calma, não é em 843, mais ou menos em março, tem uma data, 22/10. E aí chegou no grande desapontamento, que muitos de vocês sabem, né, como é que se trilhou isso. Então, ele não se tornou um adventista, e ele teve uma parceria muito grande com Josué Himes. Ele foi meio que como se fosse numa empresa, a parte comercial, sabe? É a pessoa que ia lá, e eles publicavam muitas coisas, folhetos, panfletos, dizendo, Jesus está às portas, faltam tantos anos, faltam tantos dias para chegar em 1844. E olha só que interessante, essa é uma imagem real da época, lá de um jornal. Então, como o Himes ele tinha habilidade, tinha conhecimento na abertura entre os jornais, né, as mídias da época, e eles publicavam isso aqui, o noivo está à porta, vão até ele, né, então Jesus está voltando. Aí a pessoa lê o jornal lá no final de semana e fala, o que é isso, né, nunca tinha ouvido falar. E aí começou um movimento grande, poxa, mas eu quero conhecer, será que Jesus realmente está voltando? Será que essa profecia está correta? E o movimento foi crescendo, e o movimento foi crescendo, e o movimento foi crescendo, e o Espírito Santo de Deus agindo. E essa é a pedra da ascensão, fica lá em Whitehall, na fazenda que Guilherme Miller deixou, né? Ele já morreu, né? Como a gente falou, então ficou lá a fazenda, tem um memorial, se você quiser visitar isso aqui. Então, essa é a pedra onde os milleritas
e ficavam esperando a volta de Jesus no dia 22 de outubro. Agora você pensa a decepção dessas pessoas quando veio a madrugada e Jesus não voltou, e o raio do sol do outro dia, do dia 23, começou a pairar. E aí, como é que se fosse vocês desacreditariam na Bíblia? Agora eu quero perguntar, se alguém quiser comentar, né? Como que você reagiria nessa época? Se no outro dia você chegasse de manhã, poxa, Miller, fiquei acompanhando as tuas pregações os últimos 5 anos e não aconteceu. E agora? Vendi minha casa, né? Doei os meus bens. E cadê Jesus? Pensa os dois lados. E aí? Como que vocês acham como que vocês agiriam? Né? É decepcionante. Né? Eu acho que cada um de nós, assim, a nossa fé muitas vezes já é fraca, né? A nossa fé já é fraca. Agora imagina passar por uma adversidade tamanha dessa, né? Por isso que muitos daqueles pioneiros ali acabaram deixando o movimento. Samuel Snow foi um deles, que é aquele que eu comentei ali, né? Em relação ao dia, né? Ele foi o que acertou a data na cabeça dele, e aí ele foi o primeiro a ser cobrado, e aí ele foi o primeiro a sair também do movimento. Não sabemos, né, se foi salvo ou não, mas enfim, acabou desistindo da jornada, e nós não devemos nos comportar dessa maneira. Vai vir dificuldades, mas a gente tem que ficar de pé, porque o Senhor promete estar conosco. Muito bem, Ellen White, a grande maioria conhece, obviamente. Eu vou falar rapidamente aqui da história dela, caso vocês não saibam, né? Ellen White sofreu um acidente aí com 9 anos, ela recebeu uma pedrada na sua face, oriundo ali de uma briga com uma colega de escola. Então, Gabriela, nunca brigue na escola, filha. Né? Sempre, enfim. E aí ela ficou inconsciente por 3 semanas, né? Passou mal, quase veio a óbito, enfim. E, olha só, muitas vezes, quando a gente conversa com as pessoas aí afora, a gente vê, mas a Igreja Adventista foi fundada por Ellen White, né? Foi criada, Ellen White é a dona da igreja. A gente estuda, você vê aqui, ó. Ellen White, ela conheceu a palavra de Deus com 12 anos. E ela veio da igreja metodista. Ela frequentava a comunidade. E aí começou a ouvir Miller pregar, né, as novidades, a volta de Jesus, posteriormente o sábado, enfim, e acabou adentrando ao movimento. Então, mais ou menos em 1840. Em 1844 ela teve a primeira visão, né, a visão que o povo de Deus ascendia ao céu. Essa, se você não leu ainda os primeiros escritos, está contando essa cena. Participou da fundação da igreja e morou quase 10 anos na Austrália, foi fazer missão. Escreveu mais de 5.000 artigos, 40 livros, mais de 50.000 páginas. Então, quando você olha e fala, não, peraí, vamos ver se Ellen White realmente é uma profeta verdadeira. Primeiro que, pela quantidade de escritos ali, você fala, naquela época, sem computador, né, uma pessoa manualmente escrever essa quantidade de coisas. E todas relacionadas à Bíblia, né? Ellen White nunca chamou para ela, né, as glórias. Ela sempre, olhem para a Bíblia, eu sou uma luz secundária, olhem para a luz maior, né? Então, ela sempre remetendo à Bíblia. Só que Ellen White, isso é muito interessante, ela não foi a única chamada. A gente não estava brincando aqui agora há pouco, não tinha vários profetas, né? Na época também, Deus levantou outras pessoas, mas eles não quiseram. Isso é muito curioso. Tem o William Foy, ele era batista, e o William Foy, ele teve algumas visões, e Ellen White também tinha visões similares, e eles conversavam. E aí ele falou assim, não, Ellen, mas as tuas visões são melhores do que as minhas, então eu acho que você foi chamado por Deus, eu sou um mero figurante aqui. E ele saiu de cena, a história conta isso. Mas o mais curioso é o Hasenfoss. Ele era milerita também, ele recebeu mais visões, e isso incomodou ele, porque ele falou assim, eu fui chamado por Deus, mas eu não estou preparado para ir lá pregar. Eu não quero falar que Jesus vai voltar daqui a pouco, eu tenho vergonha, sei lá, uma série de coisas nesse sentido. E aí ele acabou saindo de cena, e aí ele falou, Ellen White, Deus te escolheu também. E aí Ellen White aceitou o chamado e continuou. Então você vê que Deus não usa uma pessoa, usa várias, né? Pode chamar eu, pode chamar você, cada um de nós aqui, e vai certamente no tempo do fim agora, né? Hã? E a liberdade não acertar, porque Deus não impõe, né? Ela tinha Elizabeth, né? Uma irmã gêmea, poderia ter escolhido a irmã, mas não. Bom, rapidamente, o marido de Tiago White era professor, dedicado, casou com ela em 46. Olha que interessante, Ellen White, quando ela adentrou o movimento milerita, ela não cria no sábado ainda. Depois que passou 1844, ela passou pela decepção juntos, e aí em 1946, depois que casaram, eles leram um artigo emitido por Joseph Bates, nós vamos ver o próximo ali, que ele falava sobre o sábado. E eles falaram, olha que curioso isso, vamos lá na comunidade, e aí começaram, né, a se movimentar nesse sentido. Então Deus, veja só como Deus ele vai revelando a cada um de nós de forma paulatina, né?
Né? Nenhum de nós aqui nasceu, por isso que Paulo fala lá, né? Primeiro para os bebês a gente dá o leite, né? O espiritual, né? Não podemos deixar, primeira pessoa que você vai dar estudo bíblico já sair com profecia, né? Então é devagarzinho, né? Então foi assim que aconteceu com eles, porque eram seres humanos iguais a nós, mas Deus escolheu para um propósito. Enfim, trabalhou incansavelmente, tiveram 4 filhos, 2 deles morreram, infelizmente. Então vejam, apesar de ter sido uma profetisa, uma serva de Deus, passou por dificuldades igual eu e você passa. E ainda mais, né? Perderam 2 filhos, um bem pequenininho com 3 meses ali. Então, essa é a história de Tiago. Joseph Bates era um capitão, um marinheiro. Olha lá, ó, abandonou o álcool, né? Bebida. Ele encabeçou o movimento adventista também da reforma de saúde, que depois Ellen White, pelas suas visões, deu continuidade. Ele ajudou bastante na causa financeira, começou a participar dos encontros mileritas, e esse foi, vamos dizer assim, um dos precursores a apresentar o sábado para os mileritas, né? Porque eles eram de diversas denominações. E ali começou a meio que ajeitar a igreja como a gente tem hoje aqui, né? Tudo isso veio se afinando ali. Então foi um grande líder lá em 863 também. Raquel Oakes deu uma outra ponta, não conhecia Joseph Bates em primeiro momento também. E olha só, vocês conhecem alguma outra denominação que não a igreja adventista que guarda o sábado? Batistas do Sétimo Dia. O que mais? Adventista da Promessa, muito bem. Quem mais? Adventista da Reforma. Os judeus, né? No Igreja, a Igreja Católica. Os que são remanescentes. Eu escutei um debate dias atrás não, faz um ano passado, acho, de um pastor pentecostal que a igreja dele guarda o sábado. Você vê como Deus vai trabalhando no coração de todos nós, né? Por isso que Jesus fala também, né? Há ovelhas em outros apriscos, mas a verdade presente, ela vem lá de trás, nessa linha de pensamento como a Nil passou, o Altivir passou, e agora nós estamos chegando nos pioneiros e vamos chegar até nós, né? A igreja verdadeira, ela é muito clara à nossa luz, né? Mas existem também filhos de Deus espalhados em todas as denominações. Muito bem. E o curioso dela é que ela abandonou um culto, diz a história, né, para você ver os livros dos pioneiros ali, que ela, num domingo, num culto, ela, obrigado pessoal, mas é o sábado. Eu entendi biblicamente. E foi, e começou a pregar a respeito disso, e se uniu depois com Tiago White, Ellen, e assim por diante. Esse aqui é curioso. Alguém conhece ele? Tem algum nome igual aqui? Tá vendo? Bíblia de Andrews. Mas não foi ele que escreveu a Bíblia, né? A gente sabe, né? Muito bem. Andrews foi um grande estudante na parte jurídica também, influente na constituição da igreja, foi bem participativo ali nos aspectos jurídicos, estatutos. E olha que curioso, foi Andrews que foi um dos que, ao estudarem o sábado, disse assim, pessoal, tudo bem, mas o sábado tem que ser guardado de um pôr do sol ao outro, como diz Levítico 23:32 e outros textos, né? Então, Andrews que levantou essa bola, então o pessoal, imagine, vindo de várias denominações, acabaram chegando num determinado momento, poxa, ok, vamos guardar o sábado, mas é do meia-noite à meia-noite, né? E aí, estudando sempre, por isso que a Nil falou aquela hora, né? Estudem a Bíblia, né? Todos nós, né? Vamos estudar, a gente tem muito a aprender, Deus tem muito a revelar para nós. E aí, chegaram no consenso, ok, o sábado tem que ser guardado de um pôr do sol ao outro, por isso que nós assim o fazemos. Olha só, ele foi o primeiro missionário além mar, né? Foi para a Europa, foi o primeiro missionário nosso aí fora dos Estados Unidos, e leva o nome da Universidade de Andrews. Então existe essa universidade lá nos Estados Unidos, e eles resolveram fazer a Bíblia de Andrews. Tem coisa diferente aqui dentro? Não, só tem comentários, né? Então são comentários de eruditos, estudantes, teólogos adventistas que formataram, e eu inclusive recomendo, se você quiser um dia estudar profundamente a Bíblia, compre essa Bíblia. É muito boa. Você tem muitos links assim de uma parte a outra, e você consegue de uma forma muito mais fácil estudar. Hiro Edson, esse aqui também foi muito importante, eles faziam, né, os cultos familiares em casa, e juntos eles passaram no desapontamento lá na casa dele. Só que veja como Deus usa as pessoas de forma diferente, né? Usou Miller lá atrás, aí Miller acabou morrendo, uma série de coisas. Quando chegou na parte de Hiro Edson, na manhã do dia 23, ele, inconformado, obviamente, triste, chateado, saiu da sua casa e foi caminhando para consolar outros irmãos. Então isso é importante. No momento de desespero, de aperto, é importantíssimo a gente ajudar quem está precisando. E ele também, mesmo desolado, mas menos que os outros, ele foi
consolar os outros que tinham, né, aquela esperança. E quando ele estava atravessando o meio de um milharal, né, pensa, século XIX, né, não tem carro na rua igual a gente tem aqui hoje, enfim, o Espírito Santo tocou na cabeça dele e ele enxergou uma visão de que Jesus tinha passado do santo para o lugar santíssimo, ou seja, o santo dos santos, né? Essa era a representatividade da data de 22 de outubro de 1844. Então não era a volta de Jesus, e sim a profecia de Daniel que se encerrava e iniciava o ministério de Jesus, como diz lá no livro de Hebreus, né? Onde ele passa a ser também o nosso sumo sacerdote. E aí essa compreensão acalentou o coração de muitos deles, né? Mas volta a falar, muitos saíram fora da igreja e eles ficaram. E o que diz Apocalipse 10, 9 a 11, né? A profecia diz assim, que do João e o livrinho, lembra-se dessa história? Lá em Apocalipse? Né? Que o anjo fala, como o livro, ele vai ser doce na sua boca como mel, ou seja, Jesus está voltando, que alegria, né? Uma coisa boa, mas quando você engolir, vai ser amargo no estômago. E essa era a profecia. E termina o verso 11 dizendo assim, ainda não é tempo, né? Ainda falta profetizares para outras pessoas que precisam ouvir. Então Jesus quase voltou em 844, mas ainda falta um pouco. E é isso que a gente está aqui para, né, formarmos um exército do lado do Senhor e continuarmos a obra, porque não chegou em 844, mas está muito perto e a gente não sabe ainda a data. Bom, essa agora, terminando a parte dos pioneiros, porque são bastante, né, e depois eu vou disponibilizar isso para vocês, se vocês tiverem interesse, essa é a primeira igreja aqui no Brasil. Nós temos os nossos pioneiros aqui no Brasil também. Inclusive tem um livro sobre isso do Michelson Borges, quando que chegou o adventismo aqui no Brasil. Né? Então, os pioneiros foram espalhados aí ao longo ao mundo afora, e um dia a mensagem chegou aqui na América do Sul, na Argentina, em primeiro lugar, e aí veio ao território brasileiro, mas a primeira cidade que recebeu formalmente uma igreja é em Gaspar Alto. Você já esteve lá, não teve, Eutivir? Alguém mais já conhece essa igreja? Já conhece? E aí, como que ela é por dentro, assim, bem antiga, assim? É? Legal. Você... Ah, você não entrou. E você entrou? Gaspar Alto. Muito bem. E você sabia que Curitiba também tem um marco representativo para a esfera adventista em si? Você sabe que a minha filha estuda no colégio do Bom Retiro, na educação adventista. E o primeiro colégio adventista do Brasil foi aqui em Curitiba, lá, Rua Paula Gomes, número 209, atrás do Shopping Miller ali. É um prédio antigo, hoje já é outra coisa, deve estar desativado, enfim. Mas é ali, chamava-se Colégio Internacional, o primeiro colégio adventista em 1896, onde a educação adventista acabou, né, adentrando aqui. Bom, o importante, gente, é o seguinte, que vocês raciocinem tudo isso que a gente tentou falar hoje, né? Desde lá de trás, os nossos primeiros pais, vindo na toda a história, chegando em Jesus, os discípulos, a Idade Média, onde os reformadores lutaram contra e sobreviveram com a graça de Deus. Chegamos aqui em 1800, 1900, movimentos se levantando, e aí surge a Igreja Adventista que estamos aqui, e isso aqui não para por aqui, né, e continua. Então, essa é a estrutura nossa, como funciona hoje a igreja. Não sei se vocês conhecem, a gente está aqui numa igreja. Abaixo de nós, é cada um de nós, lá na nossa casa, um pequeno grupo, né? Formamos uma igreja. Depois da igreja, o que tem, William? Nós temos uma associação, nós somos afiliados aqui, a Associação Central Paranaense. Se você entrar no site lá, mais ou menos 237 igrejas que a associação coordena, né? A Igreja de Água Verde, a Igreja do Portão, Ponta Grossa e assim por diante. Então percebo que aqui é um mundo, né? Vai subindo de escala. Depois nós temos as uniões, né? União Sul Brasileira, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Olha só a organização que a igreja preza, né? Como isso é muito pensado e certamente veio da vontade de Deus. Depois, divisão. Aqui até coloquei um mapa da divisão. Olha quantas divisões. Quando vocês olham atrás da lição da Escola Sabatina, agora as ofertas vão para a divisão Norte Asiática do Pacífico. Olha lá, ó. É aqui então, né? Agora nós estamos na Sul-Americana, são 8 países. Depois subimos, divisão e até chegar na associação, onde a sede da igreja fica lá em Silver Spring, em Maryland.
Eu já vou concluir aqui. De tudo isso que a gente viu, falou, é muita história e tudo mais, mas uma coisa todos nós temos que ter na cabeça. Nisto cremos. Você está aqui hoje porque você crê em Jesus. Mas a tua caminhada continua também na denominação que você está. Igrejas tem diversas, né? Mas a verdade, a gente sabe onde ela está. E se você tiver oportunidade, leia esse livro aqui. Aqui você vai encontrar 6 doutrinas e 28 crenças. Tudo que a gente prega, pratica, está pairado sobre essa configuração aqui. E por último, eu concluo aqui a estrutura mundial da igreja, né? Nós somos 21 milhões de adventistas no mundo. Esses dados são de 2020, do próprio site oficial. Se você entrar aqui, você acha. Temos empresas de alimentos, escolas, hospitais, publicadoras. Olha que interessante, estamos presentes em 212 países do mundo, quase todos os países reconhecidos pela ONU, 516 línguas e dialetos diferentes, pastores que falam mandarim, malaui, sei lá, né, tanto, e o evangelho crioulo, muito bem, Jornada. E o evangelho vai sendo pregado, gente, e Deus vai nos ajudando, porque sozinhos a gente não consegue, né, então o Espírito Santo vai nos empurrando. Então, estamos dentro desse cenário todo, onde a gente está aqui hoje, e todos nós fazemos parte. Eu tenho um convite para vocês. Se você quiser conhecer um pouco mais da história da igreja, esse é o filme oficial, e ele é gratuito, tá? Ele tem lá no Feliz Set Play, que é uma plataforma da própria igreja, você vai encontrar muita coisa boa aqui para os teus filhos, inclusive, e no próprio YouTube. Então eu recomendo, pegue lá uma pipoquinha, senta lá hoje à noite, final de semana com a família, entenda, conheça mais Bates, Joseph Himes, Hiram Edson, Ellen White, todos esses que a gente citou, para que você entenda como tudo começou e aqui estamos, tá bom?